Olá a todos! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos fenômenos mais fascinantes do céu, eclipses solares. Você já se perguntou como eles ocorrem, por que são tão raros e o que os torna um espetáculo tão incrível? Bem, você está no lugar certo. Neste vídeo, vamos destrinchar a ciência por trás dos eclipses solares, explicando tudo o que você precisa saber, desde a mecânica até os diferentes tipos. Ao final deste vídeo, você terá uma apreciação mais profunda deste evento cósmico. Então, vamos começar. O que é um eclipse solar? Um eclipse solar ocorre quando a Lua se move entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz solar de atingir certas partes da Terra. Esse alinhamento faz com que a Lua projete uma sombra na Terra, cobrindo parcial ou totalmente o Sol da nossa perspectiva. Os eclipses solares só podem acontecer durante uma lua nova, mas nem toda lua nova traz um eclipse. O alinhamento tem que ser preciso, com a Terra, a Lua e o Sol posicionados perfeitamente em uma linha reta. Esse evento raro é uma exibição notável de harmonia cósmica, nos lembrando da dança intrincada que acontece dentro do nosso sistema solar. Os três principais tipos de eclipses solares. Existem três tipos principais de eclipses solares: total, parcial e anular. Um eclipse total ocorre quando a Lua cobre completamente o Sol, levando a um escurecimento dramático e temporário do céu. Um eclipse parcial acontece quando apenas uma parte do Sol é obscurecida, criando um visual menos intenso, mas ainda fascinante. Por fim, um eclipse anular acontece quando a Lua está mais distante da Terra, fazendo com que pareça menor que o Sol. Isso resulta em um anel de fogo, onde as bordas externas do Sol permanecem visíveis ao redor da Lua. A raridade dos eclipses solares. Eclipses solares são raros devido ao alinhamento preciso necessário entre a Terra, a Lua e o Sol. A órbita da Lua ao redor da Terra é inclinada em relação à órbita da Terra ao redor do Sol, o que significa que a maioria das luas novas não resulta em um eclipse. Além disso, eclipses totais são ainda mais raros porque o caminho da totalidade, onde o Sol é completamente coberto, é muito estreito. A maioria dos lugares na Terra experimentam um eclipse solar total apenas uma vez a cada 360 a 410 anos. Essa raridade contribui para a excitação e intriga em torno dos eclipses solares. A sombra projetada durante um eclipse solar. Quando ocorre um eclipse solar, a Lua projeta dois tipos de sombras na Terra, a âmbra e a penumbra. A âmbra é a parte mais escura da sombra, onde o Sol fica completamente obscurecido, resultando em um eclipse total para os observadores nesta região. A penumbra é uma sombra externa mais clara, onde apenas uma parte do Sol é bloqueada, criando um eclipse parcial. Dependendo da sua localização dentro dessas sombras, você experimentará um tipo diferente de eclipse. O movimento gradual dessas sombras pela Terra durante o eclipse cria a experiência visual que observamos. Eclipses solares e descoberta científica. Eclipses solares têm desempenhado um papel importante na descoberta científica. Um dos exemplos mais famosos é a confirmação da teoria geral da relatividade de Albert Einstein em 1919. Durante um eclipse solar, os astrônomos foram capazes de medir a curvatura da luz das estrelas ao redor do Sol, um efeito previsto por Einstein. O eclipse forneceu as condições perfeitas para observar esse fenômeno, pois a luz do Sol foi bloqueada, permitindo que a tênue luz das estrelas fosse visível. Os eclipses continuam a oferecer oportunidades para os cientistas estudarem a atmosfera externa do Sol, conhecida como corona, que normalmente é escondida pela luz brilhante do Sol. Ciclos de eclipse, o ciclo Saros. A ocorrência de eclipses solares segue um ciclo previsível conhecido como ciclo Saros, que dura cerca de 18 anos, 11 dias e 8 horas. Este ciclo é baseado no alinhamento do Sol, Lua e Terra. Após um ciclo Saros, um eclipse solar quase idêntico ocorrerá, com a mesma geometria e em um local semelhante na Terra. Este ciclo ajuda os astrônomos a prever eclipses futuros com grande precisão, embora o caminho exato da totalidade mude ligeiramente a cada novo evento. O ciclo Saros era conhecido por civilizações antigas, que o usavam para antecipar eclipses.
Eclipses solares totais, o tipo mais espetacular. Um eclipse solar total é frequentemente considerado um dos eventos naturais mais inspiradores. Durante a totalidade, o dia de repente se transforma em noite, estrelas e planetas se tornam visíveis, e a temperatura pode cair significativamente. A coroa solar, um halo brilhante de plasma ao redor do Sol, se torna visível quando a Lua bloqueia completamente o disco brilhante do Sol. Essa mudança dramática no ambiente e a escuridão assustadora tornam os eclipses solares totais um espetáculo muito procurado. No entanto, o caminho da totalidade é geralmente estreito, e os eclipses totais duram apenas alguns minutos, tornando-os um evento raro e precioso. O caminho da totalidade explicado. O caminho da totalidade é a região estreita na Terra onde um eclipse solar total pode ser observado. Ele normalmente abrange uma distância de alguns milhares de quilômetros, mas tem apenas cerca de 160 quilômetros, 100 milhas, de largura. Somente aqueles dentro deste caminho experimentarão o Sol sendo completamente coberto pela Lua. Fora deste caminho, os observadores verão um eclipse parcial. O caminho da totalidade se move pela Terra conforme a sombra da Lua viaja, o que significa que diferentes locais experimentam a totalidade em momentos diferentes. Este movimento, combinado com a raridade dos eclipses, é o motivo pelo qual algumas pessoas viajam grandes distâncias para testemunhar a totalidade. Por que os eclipses não podem ser vistos em todos os lugares? Um dos aspectos mais intrigantes dos eclipses solares é que eles não são visíveis de todos os lugares da Terra. A razão está na geometria da Terra, da Lua e do Sol. A sombra da Lua é relativamente pequena em comparação com a da Terra, o que significa que ela cobre apenas uma área limitada durante um eclipse. Como resultado, apenas pessoas localizadas dentro do caminho da sombra podem observar o eclipse. Mesmo assim, nem todos na sombra experimentarão a totalidade, pois o tipo de eclipse varia dependendo da posição exata de cada um dentro da sombra. O eclipse solar anular, o Anel de Fogo. Um eclipse solar anular é algumas vezes chamado de eclipse do Anel de Fogo por causa de sua aparência única. Esse tipo de eclipse ocorre quando a Lua está mais distante da Terra em sua órbita elíptica, fazendo com que pareça menor que o Sol. Como resultado, a Lua não cobre completamente o Sol, deixando um anel brilhante de luz solar ao redor das bordas. Embora não sejam tão dramáticos quanto um eclipse solar total, os eclipses anulares oferecem uma vista de tirar o fôlego, com o anel de fogo do Sol contrastando com o céu escuro. O termo anular vem da palavra latina para anel, annulus. Eclipse solar parcial, um fenômeno sutil. Um eclipse solar parcial ocorre quando apenas uma parte do Sol é coberta pela Lua. Ao contrário de um eclipse total, a superfície brilhante do Sol permanece visível, criando uma forma crescente. O céu não fica completamente escuro durante um eclipse parcial, mas há um escurecimento perceptível da luz, especialmente durante a cobertura máxima. Esses eclipses são muito mais comuns do que os eclipses solares totais e podem ser vistos de uma área maior. Embora possam não ter os efeitos dramáticos dos eclipses totais, eles ainda são fascinantes de observar e fornecem uma excelente oportunidade de testemunhar a mecânica do nosso sistema solar. Eclipse solar híbrido, uma combinação rara. Um eclipse solar híbrido é um tipo raro e único de eclipse que transita entre um eclipse total e um anular. Dependendo de onde você está ao longo do caminho da totalidade, você pode vivenciar o eclipse como um evento total ou anular. Isso acontece por causa da curvatura da Terra e das distâncias variáveis entre a Lua e diferentes pontos na superfície da Terra. Eclipses híbridos são menos comuns do que outros tipos, ocorrendo apenas algumas vezes a cada século. Sua imprevisibilidade e raridade os tornam especialmente emocionantes para caçadores de eclipses. O papel da inclinação da Terra em eclipses. A inclinação do eixo da Terra desempenha um papel na determinação de onde e quando um eclipse solar ocorrerá. Como a Terra é inclinada em aproximadamente 23,5 graus em relação à sua órbita ao redor do Sol, a sombra da Lua nem sempre cai no mesmo lugar.
Essa inclinação, combinada com a órbita ligeiramente inclinada da Lua, significa que os eclipses solares são visíveis de diferentes locais na Terra e em diferentes momentos ao longo do ano. A variabilidade na orientação da Terra adiciona outra camada de complexidade à previsão de eclipses solares, contribuindo para sua raridade. Interpretações culturais de eclipses solares. Ao longo da história, os eclipses solares foram interpretados de várias maneiras por diferentes culturas. Muitas civilizações antigas viam os eclipses como presságios ou sinais dos deuses. Em algumas culturas, eles eram temidos como arautos de desastres, enquanto outras os viam como momentos de intervenção divina ou equilíbrio celestial. Por exemplo, na China antiga, acreditava-se que os eclipses eram causados por um dragão devorando o Sol, e as pessoas batiam tambores ou faziam barulho para assustar o dragão. Nos tempos modernos, os eclipses são frequentemente celebrados como eventos naturais inspiradores, com a compreensão científica substituindo o mito. Caça ao eclipse, um fenômeno crescente. A caça ao eclipse se tornou uma atividade popular para muitos entusiastas da astronomia. Caçadores de eclipses, também conhecidos como umbrapiles, viajam pelo mundo para vivenciar eclipses solares, particularmente eclipses totais. Como o caminho da totalidade é estreito e o evento é breve, esses caçadores geralmente se esforçam muito para se posicionar no local perfeito. A emoção de testemunhar os breves momentos de totalidade, quando o sol está totalmente obscurecido, torna-se uma experiência única na vida para muitos. Alguns caçadores de eclipses testemunharam dezenas de eclipses, transformando essa paixão em uma forma de viagem de aventura. Prevendo eclipses solares na antiguidade. Antes do advento da astronomia moderna, prever eclipses solares era uma tarefa difícil. No entanto, civilizações antigas como os babilônios e os maias eram capazes de prever eclipses com precisão surpreendente. Eles dependiam de observações cuidadosas dos movimentos da Lua e dos padrões repetitivos de eclipses, como o ciclo de Saros, para prever eventos futuros. Embora não tivessem as ferramentas que temos hoje, esses primeiros astrônomos eram capazes de usar cálculos matemáticos e observações celestes para prever quando e onde os eclipses ocorreriam, demonstrando seu conhecimento avançado dos céus. Eclipses na Era Moderna, ferramentas para estudo. Na Era Moderna, os eclipses solares se tornaram uma ferramenta valiosa para a pesquisa científica. Com telescópios, satélites e tecnologia de imagem avançados, os astrônomos podem estudar eclipses solares com mais detalhes do que nunca. Os eclipses permitem que os cientistas observem a coroa do Sol, sua atmosfera externa, sem a interferência de sua superfície brilhante. Essas observações ajudam os pesquisadores a aprender mais sobre o vento solar, erupções solares e outros fenômenos solares. Os eclipses também fornecem uma oportunidade única de estudar a atmosfera da Terra, particularmente como ela responde a mudanças repentinas na luz solar e na temperatura. 2 pontos. O papel dos eclipses na relatividade geral. Um dos avanços científicos mais significativos ligados a um eclipse solar foi a confirmação da teoria geral da relatividade de Albert Einstein. Durante o eclipse solar de 1919, os astrônomos conseguiram medir a curvatura da luz das estrelas ao passar perto do Sol, um fenômeno previsto pela teoria de Einstein. O eclipse bloqueou a luz do Sol, permitindo que as estrelas atrás dele se tornassem visíveis. A deflexão observada da luz confirmou que objetos massivos como o Sol podem distorcer o espaço-tempo, validando assim uma das principais previsões da relatividade e revolucionando nossa compreensão da gravidade. Óculos para eclipses, a importância da segurança dos olhos. É crucial usar proteção ocular adequada ao observar um eclipse solar. Olhar diretamente para o Sol, mesmo durante um eclipse parcial, pode causar danos graves e permanentes aos seus olhos. Óculos especiais para eclipse são projetados para bloquear raios ultravioleta e infravermelho prejudiciais, permitindo que você veja o eclipse com segurança. Esses óculos são feitos com um filtro solar especial que reduz o brilho do Sol a níveis seguros. Óculos de sol comuns não são proteção suficiente. Além dos óculos para eclipse, existem outros métodos seguros para observar o evento,
Como usar projetores pinhole. Fotografia de eclipse, capturando o momento. Fotografar um eclipse solar requer preparação cuidadosa e o equipamento certo. Se você planeja capturar o evento, precisará de um filtro solar para sua câmera ou telescópio para evitar danos à sua lente e sensor. Sem proteção adequada, a luz intensa do sol pode arruinar sua câmera. Um tripé é essencial para manter a câmera estável durante fotos de longa exposição. Muitos fotógrafos também usam disparadores remotos para minimizar a trepidação da câmera. O tempo é tudo, então saber quando ocorre a totalidade máxima é a chave para capturar as melhores fotos. Com a configuração certa, você pode fotografar os estágios de tirar o fôlego do eclipse. Eclipses solares e estudos climáticos. Eclipses solares oferecem oportunidades únicas para estudar a atmosfera e o clima da Terra. Durante um eclipse, há uma redução repentina na luz solar, o que pode causar uma queda na temperatura e mudanças nos padrões de vento. Cientistas usam esse evento para observar como a atmosfera responde a essas mudanças rápidas. Dados coletados durante eclipses solares ajudam a melhorar modelos de previsão do tempo e mudanças climáticas. Além disso, estudar os efeitos do eclipse na temperatura e nas correntes de ar pode fornecer insights sobre como a luz solar interage com a superfície e a atmosfera da Terra regularmente. A influência do eclipse na vida selvagem. Os animais geralmente reagem de maneiras incomuns durante um eclipse solar, pois o escurecimento repentino do céu pode confundi-los. Os pássaros podem parar de cantar e retornar aos seus ninhos, animais noturnos podem emergir de seus esconderijos e alguns animais podem mudar seus padrões de alimentação. Esse comportamento é desencadeado pela rápida mudança na luz e na temperatura, o que interrompe seus ritmos biológicos normais. Estudar como a vida selvagem responde a eclipses oferece insights sobre os efeitos mais amplos das mudanças ambientais no comportamento animal, bem como os animais usam os ciclos de luz natural para governar suas atividades diárias. Superstições históricas sobre eclipses. Historicamente, os eclipses solares têm sido vistos com medo e superstição. Muitas culturas antigas acreditavam que os eclipses eram maus presságios, sinalizando desastres ou descontentamento divino. Alguns pensavam que o Sol estava sendo devorado por criaturas míticas. Por exemplo, na China antiga, as pessoas acreditavam que um dragão estava comendo o Sol, e eles batiam tambores ou criavam ruídos altos para assustá-lo. Na antiga civilização Inca, os eclipses eram vistos como batalhas entre deuses. Essas superstições eram frequentemente enraizadas na natureza repentina e dramática dos eclipses, que pareciam desafiar a ordem normal do mundo. O eclipse na literatura e na arte. Os eclipses solares têm sido uma fonte de inspiração para escritores, poetas e artistas. Na literatura, os eclipses são frequentemente usados como símbolos de mudança, transformação ou presságio. Shakespeare fez referência a eclipses em suas obras, usando-os para simbolizar turbulência e caos. Na arte, os eclipses foram retratados de várias maneiras, desde desenhos astronômicos detalhados até representações simbólicas de luz e escuridão. Essas interpretações criativas refletem o espanto e o mistério que os eclipses solares historicamente evocaram. Mesmo nos tempos modernos, os eclipses continuam a capturar a imaginação de artistas e contadores de histórias. Expedições de eclipse, passado e presente. Por séculos, expedições foram organizadas para observar eclipses solares. No século XIX e no início do século XX, cientistas e exploradores viajavam para regiões remotas para capturar e estudar eclipses, pois eles forneciam raras oportunidades de aprender mais sobre o Sol e o cosmos. Uma das expedições mais famosas foi durante o eclipse solar de 1919, quando equipes de astrônomos viajaram para locais na América do Sul e na África para confirmar a teoria da relatividade de Einstein. Hoje, as expedições de eclipses continuam, mas com a tecnologia moderna, os entusiastas podem planejar viagens com mais precisão para garantir que estejam no caminho da totalidade. Instrumentos científicos relacionados a eclipses. Ao longo dos séculos, os cientistas desenvolveram instrumentos especializados para estudar eclipses solares.
Uma das ferramentas mais importantes é o coronógrafo, um dispositivo que permite aos astrônomos observar a coroa do Sol mesmo quando não há um eclipse. Este instrumento bloqueia o disco brilhante do Sol, imitando o efeito de um eclipse. Durante eclipses reais, equipamentos modernos como câmeras de alta resolução, espectrógrafos e telescópios equipados com filtros solares são usados para capturar imagens e dados detalhados. Esses instrumentos ajudaram os pesquisadores a desvendar muitos mistérios do comportamento do Sol, como o vento solar e os campos magnéticos. 2 pontos. Condições climáticas do eclipse, como o clima afeta a visualização. A visualização de um eclipse solar depende muito das condições climáticas. A cobertura de nuvens pode obscurecer o Sol, impedindo uma visão clara do eclipse. Portanto, os caçadores de eclipses geralmente priorizam destinos com céu historicamente limpo durante o período de um eclipse. Previsões meteorológicas e dados de satélite são usados para determinar os melhores locais para a visualização. Em alguns casos, as pessoas viajaram para grandes altitudes ou até mesmo fretaram aviões para ficar acima das nuvens e ter uma visão desobstruída. Ter as condições climáticas certas pode fazer ou quebrar a experiência de ver um eclipse solar, adicionando um elemento de imprevisibilidade ao evento. O impacto do eclipse na tecnologia. Os eclipses solares influenciaram o desenvolvimento de várias tecnologias, particularmente em fotografia e imagem. Os primeiros fotógrafos enfrentaram o desafio de capturar os breves momentos da totalidade, e seus esforços levaram a melhorias na tecnologia de câmeras e técnicas de exposição. Na era moderna, naves espaciais e satélites foram projetados para estudar o Sol, com algumas missões visando especificamente eclipses solares. Por exemplo, o Solar Dynamics Observatory da NASA fornece imagens em tempo real de eventos solares, incluindo eclipses. O avanço dessas tecnologias permitiu que os cientistas capturassem detalhes sem precedentes de eclipses solares e seus efeitos na Terra. Eclipses solares na cultura pop moderna. Os eclipses solares fizeram seu caminho para a cultura pop moderna, aparecendo em filmes, programas de televisão e romances. Eles são frequentemente retratados como eventos dramáticos e místicos que sinalizam grandes pontos de virada em uma história. Em filmes como Apocalypse Now e Lady Rock, eclipses solares são usados como dispositivos de enredo para criar tensão ou significar mudança. Eclipses também apareceram na ficção científica, onde às vezes são retratados como eventos que desbloqueiam poderes ocultos ou revelam verdades ocultas. Esse fascínio por eclipses na cultura popular reflete nosso duradouro senso de admiração sobre esses eventos celestiais. O papel dos eclipses na educação. Eclipses solares são uma excelente ferramenta educacional para ensinar sobre astronomia, física e ciências da Terra. Escolas e universidades frequentemente organizam eventos de visualização, e os alunos podem se envolver em aprendizado prático construindo projetores pinhole ou usando telescópios com filtros solares. Eclipses também fornecem oportunidades para discutir tópicos como mecânica orbital, o movimento de corpos celestes e a escala do sistema solar. Além disso, esses eventos podem despertar interesse em campos STEM, inspirando futuras gerações de cientistas, engenheiros e astrônomos a explorar os mistérios do universo. Dicas de segurança para a visualização de eclipses. Observar um eclipse solar pode ser uma experiência emocionante, mas a segurança deve sempre vir em primeiro lugar. Olhar diretamente para o Sol, mesmo durante um eclipse parcial, pode causar danos oculares sérios e permanentes. Para observar um eclipse com segurança, é essencial usar proteção ocular adequada, como óculos de eclipse com certificação ISO ou óculos de soldador com classificação Shade 14. Você também pode usar métodos indiretos, como um projetor pinhole ou um filtro de visualização solar em um telescópio ou câmera. Garantir que você tenha o equipamento certo permitirá que você aproveite o eclipse com segurança, sem arriscar sua visão. O próximo eclipse solar total. Se você perdeu o último eclipse solar, não se preocupe, outro está sempre no horizonte. O próximo eclipse solar total está previsto para ocorrer em 8 de abril de 2024 e será visível em partes da América do Norte,
incluindo México, Estados Unidos e Canadá. Conhecido como o Grande Eclipse Norte-Americano, espera-se que atraia milhões de caçadores de eclipses e entusiastas da astronomia. Este eclipse durará até 4 minutos e meio, oferecendo uma totalidade mais longa do que a maioria. Se você está planejando testemunhá-lo, agora é a hora de começar a preparar seu local de visualização e equipamento. O efeito do eclipse na energia solar. Os eclipses solares têm um efeito temporário, mais significativo, na geração de energia solar. Como a luz do Sol é bloqueada, os painéis solares geram menos eletricidade, o que pode impactar as redes elétricas, especialmente em áreas que dependem muito da energia solar. Durante o eclipse solar total de 2017 nos Estados Unidos, as empresas de energia se prepararam para a queda na produção solar usando outras fontes de energia para preencher a lacuna. Embora o efeito do eclipse na energia solar seja breve, ele destaca a importância de ter uma rede de energia diversificada que possa se adaptar a mudanças repentinas na luz solar. 2 pontos eclipses como uma coincidência cósmica. Uma das razões pelas quais os eclipses solares são tão fascinantes é que eles são uma rara coincidência cósmica. O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua, mas também está 400 vezes mais distante da Terra. Essa proporção perfeita permite que a Lua pareça quase exatamente do mesmo tamanho que o Sol da nossa perspectiva, criando as condições para um eclipse solar total. Com o tempo, isso mudará à medida que a Lua se afasta lentamente da Terra, e eclipses totais não serão mais possíveis. Vivemos em um momento único na história do nosso planeta em que esses eventos celestes podem ocorrer. O eclipse solar mais longo já registrado. O eclipse solar total mais longo já registrado ocorreu em 22 de julho de 2009 e durou 6 minutos e 39 segundos. Este eclipse foi visível em partes da Ásia, incluindo Índia, China e Japão, e proporcionou uma rara visão estendida da totalidade. Embora a maioria dos eclipses dure apenas alguns minutos, este evento deu aos cientistas e entusiastas uma oportunidade excepcional de estudar a coroa solar e a atmosfera da Terra durante um eclipse. A duração de um eclipse depende de vários fatores, incluindo a distância entre a Terra e a Lua e a velocidade com que a sombra da Lua se move pelo planeta. Eclipses e calendários antigos. Muitas civilizações antigas usavam eclipses solares como parte de seus sistemas de calendário. Os babilônios, por exemplo, eram capazes de prever eclipses solares rastreando sua ocorrência por longos períodos de tempo. A civilização maia também tinha conhecimento avançado de eclipses e incorporou esses eventos em seu calendário e observações astronômicas. Ao observar cuidadosamente os ciclos da Lua e do Sol, esses primeiros astrônomos podiam prever quando o próximo eclipse ocorreria, ajudando-os a planejar cerimônias religiosas e atividades agrícolas. Eclipses em outros planetas. Eclipses solares não são exclusivos da Terra, outros planetas em nosso sistema solar também passam por eclipses. Por exemplo, em Júpiter, suas luas passam regularmente na frente do Sol, projetando sombras na superfície do planeta. Esses eclipses são frequentes devido ao grande número de luas orbitando o gigante gasoso. Em Marte, as pequenas luas Phobos e Deimos ocasionalmente passam na frente do Sol, causando eclipses parciais breves, mas interessantes. Embora esses eventos não sejam tão dramáticos quanto os eclipses solares na Terra, eles oferecem oportunidades valiosas para estudar a dinâmica dos sistemas planetários. O papel da gravidade nos eclipses. A gravidade desempenha um papel crucial na ocorrência de eclipses solares. A atração gravitacional da Lua mantém em órbita ao redor da Terra, enquanto a gravidade da Terra nos mantém em órbita ao redor do Sol. O equilíbrio dessas forças cria as condições para que a Lua passe ocasionalmente entre a Terra e o Sol, resultando em um eclipse. Entender como a gravidade influencia os movimentos dos corpos celestes ajuda os astrônomos a prever eclipses futuros com grande precisão. Essa mesma dança gravitacional é responsável pelas marés na Terra, outro lembrete da interconexão do Sol, da Lua e do nosso planeta. Mito sobre eclipses ao redor do mundo.
Ao longo da história, diferentes culturas criaram mitos para explicar a ocorrência de eclipses solares. Na mitologia nórdica, acreditava-se que um lobo chamado Skoll estava perseguindo o Sol e, quando pegasse, ocorreria um eclipse. Os antigos gregos acreditavam que os eclipses eram um sinal da ira dos deuses e que eles previam a queda de reis ou nações. Na mitologia hindu, um eclipse é causado pelo demônio Rahu, que tenta engolir o Sol, mas falha porque sua cabeça é cortada, levando ao breve desaparecimento do Sol. Esses mitos destacam a tentativa da humanidade de dar sentido a esse evento raro e misterioso. Eclipses como atração turística. Nos últimos anos, os eclipses solares se tornaram grandes atrações turísticas, atraindo visitantes de todo o mundo para locais específicos onde a totalidade será visível. Países e cidades dentro do caminho da totalidade geralmente veem um aumento no turismo, pois as pessoas se aglomeram para testemunhar o evento raro. Eclipses solares como um impulso para economias locais. O turismo gerado por eclipses solares fornece um impulso significativo para economias locais no caminho da totalidade. Hotéis, restaurantes e serviços de viagem frequentemente veem reservas aumentadas, e muitas cidades hospedam eventos especiais para acomodar o fluxo de visitantes. Em alguns casos, governos locais e empresas coordenam festivais de eclipses, oferecendo entretenimento, palestras e áreas de visualização pública para melhorar a experiência. O impacto econômico de um eclipse pode ser substancial, transformando áreas pequenas, geralmente rurais, em pontos turísticos temporários. Para muitas comunidades, o evento representa uma oportunidade única na vida de mostrar sua região em um cenário global. Visualização de eclipses do espaço. Eclipses solares foram observados do espaço usando satélites e espaçonaves. O Observatório Solar e Heliosférico, SOHO, da NASA e a Estação Espacial Internacional, ISS, capturaram imagens impressionantes de eclipses de suas órbitas. Ver um eclipse do espaço fornece uma perspectiva única, pois os astronautas podem testemunhar tanto a sombra da Lua se movendo pela Terra quanto a coroa do Sol sem distorção atmosférica. Observações baseadas no espaço avançaram significativamente nossa compreensão da atmosfera externa do Sol e sua interação com o vento solar. Essas perspectivas permitem que os cientistas capturem dados que não são facilmente acessíveis da superfície da Terra. 2 pontos. O caminho mutável da totalidade. O caminho da totalidade para eclipses solares não é fixo, ele muda ligeiramente a cada eclipse devido à distância variável da Lua da Terra e sua órbita ligeiramente inclinada. O formato do caminho também pode ser afetado pela rotação e curvatura da Terra. Como resultado, nenhum eclipse tem o mesmo caminho, tornando cada evento único em termos de locais onde a totalidade pode ser observada. Ao longo dos séculos, o caminho dos eclipses mudou em todo o mundo, com algumas regiões experimentando eclipses mais frequentes do que outras. Essa variabilidade aumenta a excitação e o desafio para os caçadores de eclipses. Descobertas científicas relacionadas a eclipses. Ao longo da história, os eclipses solares levaram a descobertas científicas significativas. Um dos exemplos mais famosos é a confirmação da teoria geral da relatividade de Einstein durante o eclipse de 1919. Outras descobertas incluem avanços em nossa compreensão da atmosfera do Sol, a descoberta do elemento hélio durante o eclipse de 1868 e melhorias nas técnicas de imagem solar. Os eclipses também forneceram oportunidades para testar novas tecnologias e instrumentos, contribuindo para grandes avanços na astronomia e na física. Cada eclipse oferece uma chance de aprender algo novo sobre o universo. 2 pontos prevendo futuros eclipses solares. Graças à nossa compreensão avançada da mecânica orbital, os astrônomos podem prever eclipses solares com incrível precisão, mesmo séculos no futuro. Os ciclos previsíveis da órbita da Lua e o ciclo Saros, que se repete a cada 18 anos, ajudam os astrônomos a calcular a data e a localização exatas de futuros eclipses. As simulações de computador modernas levam em consideração as interações complexas entre a Terra, a Lua e o Sol, permitindo previsões precisas dos caminhos dos eclipses.
Essas previsões são vitais para caçadores de eclipses e cientistas, pois permitem o planejamento detalhado para futuras observações e expedições. Festas de visualização de eclipses, um evento social. Eclipses solares são frequentemente celebrados com festas de visualização, onde comunidades se reúnem para assistir ao evento juntas. Escolas, universidades, centros de ciências e parques públicos frequentemente organizam visualizações em grupo, completas com telescópios, palestras educacionais e entretenimento. Esses eventos proporcionam uma atmosfera divertida e social para as pessoas vivenciarem o eclipse enquanto aprendem sobre a ciência por trás dele. As festas de visualização são particularmente populares durante eclipses totais, onde o espetáculo do Sol desaparecendo cria um senso compartilhado de admiração. Para muitos, participar de uma festa de visualização de eclipses é um evento memorável e único na vida. Eclipses solares na astronomia do Egito Antigo. Os antigos egípcios eram astrônomos habilidosos, e os eclipses solares desempenharam um papel em sua compreensão do cosmos. Embora não haja evidências diretas de que eles pudessem prever eclipses, os registros mostram que eles observaram e documentaram esses eventos. Os eclipses podem ter influenciado suas crenças e rituais religiosos, pois eles viam o deus Sol-Ra como uma figura central em sua mitologia. O desaparecimento temporário do Sol durante um eclipse poderia ter sido visto como um evento poderoso e divino. Essas observações antigas contribuíram para a rica história dos estudos de eclipses nas primeiras civilizações. A conexão entre eclipses solares e lunares. Os eclipses solares e lunares estão intimamente relacionados, geralmente ocorrendo com semanas de diferença. Isso ocorre porque ambos os tipos de eclipses acontecem quando a Terra, o Sol e a Lua se alinham, com a principal diferença sendo a posição de cada corpo. Um eclipse solar ocorre quando a Lua está entre a Terra e o Sol, enquanto um eclipse lunar acontece quando a Terra está entre o Sol e a Lua. O ciclo de Saros conecta esses eventos, prevendo a recorrência de eclipses solares e lunares em intervalos regulares. Para os caçadores de eclipses, isso significa que um eclipse lunar geralmente segue ou precede um eclipse solar. O impacto psicológico dos eclipses solares. Testemunhar um eclipse solar pode ter um profundo efeito psicológico nas pessoas, evocando sentimentos de admiração e, às vezes, medo. O escurecimento repentino do céu e o raro alinhamento dos corpos celestes criam uma sensação de conexão com o cosmos. Algumas pessoas descrevem a experiência como profundamente espiritual ou transformadora, pois os breves momentos de totalidade permitem que reflitam sobre seu lugar no universo. A resposta emocional a um eclipse pode variar, mas para muitos, é uma experiência única na vida que deixa uma impressão duradoura. O futuro da exploração do eclipse solar. À medida que a tecnologia continua a avançar, o futuro da exploração do eclipse solar parece promissor. Novos telescópios, missões espaciais e técnicas de imagem permitirão que os cientistas reúnam dados ainda mais detalhados sobre os eclipses e o comportamento do Sol. No futuro, poderemos ver eclipses de perspectivas totalmente novas, como de outros planetas ou através dos olhos de espaçonaves autônomas. Além disso, as tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada podem aprimorar a experiência de visualização de eclipses, possibilitando que mais pessoas testemunhem esses eventos de maneiras inovadoras. A próxima geração de exploradores de eclipses terá ferramentas sem precedentes à disposição para desvendar os mistérios do Sol. E aí está. Exploramos a ciência por trás dos eclipses solares, desde como eles ocorrem até os diferentes tipos e a importância da segurança ao observá-los. Esses eventos celestes nos lembram da dança intrincada que acontece em nosso sistema solar, uma dança que temos a sorte de testemunhar de tempos em tempos. Se você tiver a chance de ver um eclipse solar, certifique-se de estar preparado, porque é uma experiência que você não vai querer perder. Agora que você descobriu a fascinante ciência por trás dos eclipses solares, é hora de agir. Marque em seus calendários o próximo eclipse, reúna seu equipamento de visualização e planeje uma experiência inesquecível.
Esteja você assistindo de casa ou viajando para o caminho da totalidade, certifique-se de estar preparado para aproveitar com segurança este evento cósmico de tirar o fôlego. Não perca a chance de testemunhar as maravilhas do universo em ação. Vejo você sob a sombra da lua.